Segunda questão, uma questão de fisicoquímica, estudo das soluções, coeficiente de solubilidade. A questão diz o seguinte: curvas de solubilidade, como as representadas no gráfico abaixo, descrevem como os coeficientes de solubilidade de substâncias químicas em um determinado solvente variam em função da temperatura. Então você tem aí na sua apostila um gráfico de solubilidade que mostra o coeficiente de solubilidade em gramas de soluto para cada 100 gramas de água em função da temperatura em graus Celsius. A questão continua. Considerando as informações apresentadas pelo gráfico acima, assinale a alternativa correta. Então, antes da gente analisar cada um desses itens, eu quero chamar a sua atenção para esse gráfico de solubilidade que veio aí na sua apostila. Eu vou apenas fazer aqui um esboço de um gráfico de solubilidade qualquer para lembrar a você algumas coisas importantes. Primeiro, que esse gráfico de solubilidade, ele apresenta aí o coeficiente de solubilidade em gramas de soluto para 100 gramas de água. Em geral, é para cada 100 gramas de água, mas é sempre muito bom que você verifique isso em cada coeficiente de solubilidade, em cada gráfico de solubilidade, em função da temperatura, que no caso aí é em graus Celsius. Você observa que esse gráfico de solubilidade, ele tem aí algumas curvas ascendentes. Essas curvas ascendentes significam o quê? Que quando você aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade. Do mesmo jeito, se você diminuir a temperatura, diminui também o coeficiente de solubilidade. Eu quero que você anote aí que essas curvas ascendentes, em sua grande maioria, elas são classificadas como dissoluções endotérmicas. É muito importante que você saiba disso. Existem algumas exceções, mas como regra, essas curvas ascendentes, elas são dissoluções endotérmicas. Dissoluções endotérmicas, vamos lembrar, é uma dissolução que quando você acrescenta o soluto no solvente, ao se dissolver, o soluto absorve calor do solvente. Durante a dissolução, o soluto absorve calor do solvente. Inclusive, como ele absorve calor do solvente, a solução esfria. Então, uma dissolução endotérmica ela pode ser usada para fazer uma compressa fria instantânea. Você coloca dentro da água um soluto muito endotérmico, ele absorve tanto o calor da água que, em alguns casos, ele chega a congelar a água na qual ele está se dissolvendo. Então, uma dissolução endotérmica serviria para fazer uma compressa fria, ok? Muito bem. Mas existem também, a minoria, a maioria das curvas de solubilidade são ascendentes. A temperatura e o coeficiente de solubilidade variam de forma que quando você aumenta um, o outro também aumenta. Quando você diminui um, o outro também diminui. Mas existem algumas curvas de solubilidade que são descendentes. Ou seja, nesse tipo de curva, quando você aumenta a temperatura, o coeficiente de solubilidade faz a diminuir. E quando você diminui a temperatura, o coeficiente de solubilidade faz aumentar. Eu gostaria que você anotasse aí que esse tipo de dissolução é classificada como sendo uma dissolução exotérmica. Vamos lembrar o que é que significa uma dissolução exotérmica? É aquela dissolução que quando o soluto está se dissolvendo no solvente, ele libera calor para o solvente. Daí o nome de solução exotérmica. Como o soluto libera calor para o soluto acaba aquecendo o solvente. É o princípio de funcionamento das compressas quentes instantâneas. Se você colocar dentro d'água, na temperatura ambiente, um soluto de dissolução exotérmica, quando ele estiver se dissolvendo, ele libera calor para o solvente, aquece o solvente, aumenta a temperatura da solução como um todo. Então, estou fazendo uma revisão importante porque as dissoluções endotérmicas servem para fazer compressas frias, porque o soluto absorve calor do solvente e faz com que a solução esfrie. Já uma dissolução exotérmica, o soluto libera calor para o solvente, aquece o solvente, a solução como um todo fica quente, dá para fazer uma compressa quente. Aí no nosso gráfico nós temos diversas dissoluções endotérmicas. O NH4NO3, que é o nitrato de amônio, a sacarose, o NaI, que é o iodeto de sódio, o NaOH, que é uma base, é o hidróxido de sódio, NaBr,
que é o brometo de sódio, é um sal. KCl, que é outro sal, cloreto de potássio, e só tem uma curva descendente, que é o Ce2SO4,3, que é o sulfato de cério. O elemento químico Ce é o cério, o césio é CS. Então aí você tem o sulfato de cério 3, ok? Muito bem, então nós já temos condições de analisar alguns desses itens, A, B, C, D e E, para marcar verdadeiro ou falso. Item A. Todas as substâncias químicas são sais, com exceção da sacarose. Realmente, a sacarose não é um sal, a sacarose é um composto orgânico, é um composto formado por várias hidroxilas, é um poliálcool. Os açúcares, como regra, são poliálcois aldeído ou poliálcois cetona, ou seja, é um composto orgânico que tem várias hidroxilas de álcool e uma carbonila, ou de aldeído ou de cetona. Então a sacarose é um composto orgânico. Enquanto os outros são sais, nitrato de amônio, iodeto de sódio, brometo de sódio, cloreto de potássio, sulfato de cério, mas tem um composto aí que não é um sal, é uma base, o NaOH. Então o item A está falso. Por quê? Porque o NaOH é uma base, é um hidróxido. Item A, falso. Nem todos os compostos são sais, com exceção da sacarose, porque também tem uma base. Item B. O aumento da temperatura de 10 graus Celsius para 40 graus Celsius favorece a solubilização do sulfato de cério 3 em água. Ora, nós acabamos de falar que o Ce2, SO4, 3 é um composto de dissolução exotérmica. Se você aumentar a temperatura para uma exotérmica, você vai favorecer ou desfavorecer a dissolução? Você vai desfavorecer. Quanto maior a temperatura, menor é o coeficiente. Favorece a dissolução do sulfato de cério. Falso. Favoreceria a dissolução de um composto de dissolução endotérmica, porque ao aumentar a temperatura, aumentaria o coeficiente de solubilidade. O item B é falso. Aumentar a temperatura faz diminuir o coeficiente 2 SO4,3. Item C. Sulfato de amônio, que permanece em solução. Quando a temperatura da água é reduzida de 80 graus NH4NO3. Vamos analisar aqui o item C. Você vai me dizer quanto é o coeficiente de solubilidade a 80 graus Celsius, que é a temperatura inicial, e a 40 graus Celsius, que é a temperatura final. Vamos lá. Na temperatura de 80 graus, você tem aí o gráfico no seu TD, suba até encontrar a curva do NH4NO3. Quando encontrar a curva, me diga aí quanto é a solubilidade. Vamos lá, estou fazendo aqui junto com você. A 80 graus Celsius, subo até encontrar a curva do nitrato de amônio, que está lá em cima, e quando eu encontro, eu venho para cá, na horizontal, para ver quanto é o coeficiente de solubilidade. Quanto foi que você encontrou a 80 graus? 600. Então, vou anotar. 600 gramas de NH4NO3, que é o nitrato de amônio, para quantos gramas de água? Para 100 gramas de água. Ok. Ele agora vai resfriar de 80 graus Celsius, ele vai resfriar de 80 graus Celsius para 40 graus Celsius. Faça a mesma coisa agora na temperatura de 40 graus. Vamos lá, vou fazer junto com você. Na temperatura de 40 graus, suba até encontrar a curva do nitrato de amônio. Quando encontrar a curva do nitrato de amônio, veja aí quanto é que dá a solubilidade. Um pouquinho abaixo de 300, concorda? Vamos colocar aí 290, aproximadamente, ok? Se você estava pensando em 280, pode colocar 280, não vai ter nenhum problema. É um valor aproximado. Eu vou colocar aqui 290. 290 gramas de nitrato de amônio para 100 graus Celsius. Desculpa, para 100 gramas de água. Ora, se a solubilidade era 600, ele tinha uma solução saturada
a 80 graus Celsius. Quando ele resfriar para 40 graus, só vai ficar dissolvido 290. Quanto é que vai precipitar? 600 menos 290, 310 gramas de nitrato de amônio formam o corpo de chão, o corpo de fundo, ou precipitado. Quanto é que continuou dissolvido? Os 290. 290 gramas de NH4NO3 continuam dissolvidos em 100 gramas de água. Fique claro aí que nessa questão era para ele dizer a massa do solvente. Porque se for 200 gramas de água, não vai estar dissolvido só 600 gramas de sal. Vai estar dissolvido 1.200, ok? O dobro. E aí quando ele resfriasse, se fosse 200 gramas de água, não ia ficar dissolvido só 290, mas o dobro disso, que seria 580, ok? Então, ficou subentendido nesse item, apesar de que ele é falso de qualquer jeito, que ele está raciocinando com 100 gramas de água. Era fundamental que ele dissesse isso. Até porque se fosse o item correto, ele poderia ser questionado, a questão poderia até ser anulada pelo fato dele não dizer qual é a quantidade de solvente. Porque se fosse 200 gramas de água, não ia estar dissolvido 600, desculpa, ia estar dissolvido o dobro, 1.200, ok? Mas o item é falso porque ele diz que a massa de nitrato de amônio, que permanece em solução, quando a temperatura da água é reduzida de 80 para 40 graus Celsius, permanece dissolvido 290, e ele diz que permanece dissolvido aproximadamente 100. Não é 100, é 290 que permanece dissolvido, e deixando bem claro, raciocinando como a quantidade de solvente seja 100 gramas de água. Então, o item C também é falso. Na verdade, permanece dissolvido 290 gramas de nitrato de amônio. Ainda não encontramos o item correto. Item D. A dissolução do iodeto de sódio em água é endotérmica. Procurei o iodeto de sódio. Veja, o NaI, que é um sal, iodeto de sódio, ele é um sal de curva ascendente. Se ele é um sal de curva ascendente, a sua dissolução é endotérmica. E é exatamente isso que ele diz. A dissolução do iodeto de sódio em água é uma dissolução endotérmica. Já encontramos o item correto, o item D de dado. E o item E. A 0 graus Celsius, todas as substâncias químicas são insolúveis. Ora, pessoal, se a 0 graus Celsius as substâncias químicas fossem todas insolúveis, todas as curvas tinham que partir daqui, ó, desse eixo, para que na temperatura de 0 grau a solubilidade fosse 0 grau. E pelo contrário, veja que a 0 graus Celsius, por exemplo, a solubilidade do nitrato de amônio é maior do que 100. A solubilidade da sacarose, acompanha aí a curva da sacarose a 0 graus Celsius. A sacarose começa próximo de 200, então a solubilidade da sacarose é quase 200 gramas para 100 gramas de água na temperatura de 0 graus Celsius. Então ele dizer que na temperatura de 0 graus Celsius todas as substâncias químicas são insolúveis, significaria que a solubilidade de todas as substâncias químicas que estão aí a 0 graus Celsius teria que ser 0 grau, 0 grama, né? Teria que ser 0. Iria se dissolver 0 grama de soluto em 100 gramas de água, e não é verdade, ok? Então o item é falso, não tem nenhuma substância aí insolúvel, nenhuma. Todas elas, na temperatura de 0 graus Celsius, têm uma solubilidade maior do que 0, ok? De todas essas, a 0 graus Celsius, qual é a mais solúvel de todas? Olha aí, na temperatura de 0 grau, qual é a curva que está mais acima de todas? É a sacarose. Então, a 0 graus Celsius, a substância mais solúvel é a sacarose. E qual é a substância menos solúvel? 0 graus Celsius. Qual é a curva que está mais abaixo a 0 graus Celsius? É o sulfato de sério 3. Deixa eu ver se você entendeu mesmo esse negócio de solubilidade. Vamos mudar agora a temperatura. Quero que você me diga agora a 80 graus Celsius. A 80 graus Celsius, qual é a mais solúvel de todas? Qual é a curva que está mais acima? Na temperatura de 80 graus Celsius sobe. Na temperatura de 80 graus Celsius você tem que encontrar a última curva. É o nitrato de amônio, NH4NO3. E nessa mesma temperatura, 80 graus Celsius, qual é a substância menos solúvel de todas? Continua sendo o sulfato de sério. Que a temperatura aí, o gráfico é pouco preciso. Não é 0 não, mas está muito próximo de 0 a solubilidade do sulfato de sério. Se fosse um gráfico com uma maior precisão, você ia ver que na verdade não é 0. Está bem próximo de 0. Mas não é 0, é uma substância pouco solúvel
na temperatura de 80 graus Celsius, mas ela não é totalmente insolúvel a ponto de a solubilidade ser zero. Então, questão 2, uma questão que revisa aí para nós um assunto de físico-química, gráficos de solubilidade, coeficiente de solubilidade, de soluções endotérmicas com pressas frias, de soluções exotérmicas com pressas quentes e algum cálculo envolvendo coeficiente de solubilidade. Esse é o nosso objetivo com cada questão do nosso TD de revisão Enem. Revisar aquele conteúdo, trazendo à tona, trazendo aqui para esse momento, refrescando na nossa memória todos os conteúdos que são importantes para a prova do Enem. Questão 2, item D de dado, voltamos já já com a questão de número 3.